Olá, tudo bem com você? Espero que esteja estudando. Quanto mais exercício você fizer, quanto mais assistir às aulas, as dicas que a gente passa, mais próxima está a sua vaga. Hoje a gente começa a trabalhar na nossa aula 34 com alguns reinos. Lembra que ainda nos nossos vestibulares essa tábua de classificação tem mudado muito, por isso praticamente a classificação muita gente nem tem cobrado, porém a gente usa uma classificação tradicional de 1972 de um cientista chamado Whittaker, que dividiu, exceto o vírus, o resto em 5 reinos. O reino Monera, que inclui lá as bactérias, reino Protista, que inclui protozoários e algas, reino fungo, os fungos e os cogumelos, reino Plant, todas as plantas e finalmente o reino Animalia, com todos os animais. Então você vai perceber agora, a nossa aula 33 vai falar do reino Monera. E o que é o reino Monera? É o estudo das bactérias. Lembre sempre, se falar para você, olha, eu acho que em tal lugar não tem vida, se você procurar bem é capaz de ter bactéria. As bactérias representam os seres mais fantásticos que a Terra já produziu. Muito provavelmente foram os primeiros que apareceram na Terra. As primeiras células eram algo muito semelhante às bactérias. E provavelmente serão os últimos a deixar a Terra o dia que não tiver mais condição de vida aqui. O que é que a gente vai estudar e você vai ter que entender, porque não se cobra mais memória, mas cobra raciocínio e análise de texto. Você vai ter que entender característica geral de cada grupo, de cada reino e a importância econômica. Por que isso é importante para a gente? Qual é a relação que esses seres têm com nós humanos, portanto, conosco? Vamos lá? Estudar um pouquinho? Vamos revisar então essas características gerais das bactérias, os principais tipos, aquilo que se faz de mais clássico. A gente não vai entrar nas discussões, nas propostas atuais de classificação, até porque não estão no dia a dia de todo mundo. Mas a gente vai trabalhar, basicamente, aquelas características que servem para gerar as questões do Enem e as questões dos vestibulares em geral. Então vamos ver? Primeiro, reino Monera inclui todos os seres procariontes. Pró quer dizer primitivo, cário, núcleo. Então, normalmente os vestibulares dizem que são seres cujas células não têm carioteca. O que é a carioteca? A carioteca é a membrana do núcleo. Cário quer dizer núcleo. Mas essa não é a principal característica. A principal característica de procariontes é que é uma célula muito pobre em membranas. Basicamente só tem a membrana plasmática que separa a célula do ambiente. Logo, não ter a membrana do núcleo, ou seja, a carioteca, isso quer dizer que o material genético, o DNA, está espalhado, não que esteja espalhado, mas ele está contido no próprio citoplasma, é uma consequência da principal diferença, que é ter poucas membranas. Portanto, reino Monera inclui todos os seres procariontes. E eles são unicelulares, podem ser coloniais, às vezes colônias, agrupamentos de indivíduos da mesma espécie. O que nós temos aqui? As bactérias. Daqui a pouco a gente só vai falar em bactéria. Por que a gente fala em bactéria e cianobactéria? Ciano quer dizer azul. Porque até pouco tempo, essas cianobactérias eram classificadas como algas, eram chamadas de cianofícias ou algas azuis. Por isso você vai encontrar muito texto, ainda muita reportagem, referindo a esses seres como algas azuis ou cianofícias. Só que você vai entender que elas estão lá no grupo das bactérias, na prática, para as suas provas, né? É claro que um texto jornalístico que fale em cianofícia em algo azul é porque o pessoal está usando classicamente aquilo que era mais antigo. Você não vai lá corrigir, você entende e sabe o que são. Tudo bem? Então, procariontes unicelulares são as bactérias e as cianobactérias. Agora, o que a gente tem de interessante?
Arqueo quer dizer primitivo. Na verdade, não são as primeiras, mas o pessoal imaginava que eram as mais antigas. Arqueo quer dizer antigo, por isso tem arqueologia. As arqueobactérias são bactérias que viveram num planeta e que estavam adaptadas às características mais antigas do planeta Terra, lá nos primórdios da Terra. É claro que a Terra mudou, as características, a atmosfera da Terra mudou, a Terra evolui também, não é só o ser vivo da Terra que evolui. E como as condições mudaram, essas bactérias, coitadinhas, ficaram restritas a ambientes com o meio em condições muito mais rigorosas, como temperatura muito alta, excesso de sal. Por isso a gente chama de arqueobactérias. Então é um grupo reduzido de bactérias. Você pode olhar na tela agora. Todas são heterótrofas, portanto não fazem fotossíntese nem quimiossíntese. E olha aqui, ó, são anaeróbicas. Elas existiram num tempo que eu tinha muito pouco oxigênio. E o oxigênio faz mal para elas. Então, elas ficaram restritas na Terra a ambientes destituídos de oxigênio. Por isso, se alguém perguntar por que elas estão reduzidas a alguns ambientes, porque elas continuam vivendo no ambiente que viviam numa época remota. Tudo bem? Por isso aqui, ó, número reduzido. Eu coloquei aqui ambientes hostis, então em ambientes difíceis de viver, né? Ó, muito ácido, muito quente, muito sal. Você imagina que tem bactéria vivendo em boca de vulcão. E graças a essas bactérias que vivem nesses ambientes assim, a gente hoje faz uso de biotecnologia. Por exemplo, de vez em quando você vê em acidente ou em questão de paternidade duvidosa, o uso do teste do DNA. Pois eu só consigo ter o teste de DNA porque a gente usa enzima de bactéria. Por quê? Para duplicar o DNA e para fazer todo o trabalho do DNA em função da temperatura alta que atinge. Aí as nossas enzimas desnaturam. Por isso, as bactérias têm colaborado muito com o homem. Aí a gente tem que tipos? Halófitas em ambientes com muita quantidade de sal, né? Ó, termoacidófila, muito ácido, muito quente. Você imagina, nossas enzimas desnaturam aí em temperaturas acima de 30 graus, aí entre 40 e 45 graus. Portanto, nós não viveríamos internamente com a temperatura dessa. Mas elas sobrevivem. Metanogênicas, que vivem em pântanos ou no tubo digestivo de cupim de animais herbívoros. É por isso que hoje dá para usar essas bactérias, por exemplo, no tratamento de esgoto para produzir metano. Então transforma tudo aquilo em metano e o metano é usado como combustível. Veja que a gente aprende a utilizar essas características a nosso vapor. E é por isso que a criação de gado gera um grande poluente que é o metano, que para o efeito estufa, para aumentar o efeito estufa, é um gás de efeito estufa muito pior do que o próprio gás carbônico. Então, quando a gente fala que o hábito de comer muita carne auxilia o aumento do efeito estufa, é exatamente por esse metano que é liberado, por exemplo, com o pum lá da vaca, ok? Vamos ver? E tem a maior parte das bactérias que a gente chama de eubactérias. E aqui você tem de tudo. Autótrofas, tem algumas que fazem quimiossíntese e algumas que fazem fotossíntese. Qual é a diferença? As duas pegam gás carbônico e água e produzem glicose, né? A diferença é que a fonte de energia da fotossíntese é a luz do sol, fotoluz, e da quimiossíntese é a oxidação de um composto inorgânico. Essas bactérias que fazem quimiossíntese vivem, por exemplo, no fundo do oceano. Existem comunidades lá, em alguns locais no fundo do Pacífico, onde essas bactérias que fazem quimiossíntese mantêm toda a comunidade. Agora, tem bactérias que são heterótrofas, como nós. Elas não fazem nem químio, nem fotossíntese, pegam a matéria pronta do ambiente. Aqui tem de tudo. Ó. Aeróbica, anaeróbica, facultativa, que a gente já vai ver, que fazem fermentação, ou até estritas.
E aí tem de vida livre, tem parasitos, né? Tem de tudo. Um outro dado, a constituição de uma eubactéria. Então você vai ser chamado, por exemplo, vai dar uma figura dessa bactéria que eu vou te mostrar qual é, sempre praticamente a mesma, pedindo para você localizar e falar de algumas partes importantes. Portanto, a primeira delas, a parede bacteriana. A parede bacteriana protege a célula. Ora, a membrana plasmática é muito sensível e tudo que separa o conteúdo de uma célula do meio é essa membrana. Então, por isso que às vezes fungo tem, planta tem, alga tem, bactéria tem uma parede em volta dessa membrana, o que confere uma maior proteção da célula. Daí você tem que saber qual é o constituinte principal dessa parede. Só para todo mundo lembra, né? No caso das plantas, a parede celular das células das plantas é a celulose, é feita de celulose. Aqui a gente tem o peptidoglicano, que na verdade é açúcar, carboidrato com aminoácido. Aí eu dei uma observação para você, por que a bactéria morre quando você usa penicilina? Porque ela interfere na formação dessa parede celular. Algumas bactérias, então você tem a membrana, você tem aqui a parede, ó, só um pedacinho da parede. E além dessa parede tem mais uma cápsula, que a gente chama de cápsula ou capa. Então ela confere ainda uma maior proteção para a bactéria e no caso da gente usar antibiótico, quem tem essa cápsula tem uma proteção extra contra a ação do próprio antibiótico. Tudo bem? Então uma parede, uma cápsula ou capa e vamos ver. Algumas bactérias têm flagelo. Esse flagelo é diferente do flagelo das células nossas de eucariontes, né? É simplesmente um filamento de proteína. Eu coloquei aqui que ele está dentro de um rotor móvel, só para você ver. E aí ele gira dentro de um anel fixo, é como se fosse um rotorzinho, e pode atingir 15 mil rotações por minuto. Gente, isso é fantástico. Então é um fio de proteína que está conectado e que fica girando dentro de um local próprio, ok? Então nós temos flagelo, nós temos a parede celular e possivelmente em algumas uma cápsula ou capa. Agora, quem é que reveste diretamente a célula? Toda a célula de todo ser vivo. Uma membrana plasmática. E essa membrana é igual para todo mundo. É feita de lipídio e de proteína. Gordura e proteína, lipoproteica. E o que tem mais aí? Então você vai guardar bem. A membrana é lipoproteica, porque muitas cobranças vêm naquilo que uma célula procarionte tem de igual a uma eucarionte. Se eu tirar vírus e tirar bactéria, os outros seres como nós somos feitos de células eucariontes. E isso é incomum. Toda célula, seja procarionte ou eucarionte, tem membrana plasmática. E essa membrana plasmática é lipoproteica. Então vamos continuar lá na tela para você guardar. Tem um citoplasma que é igual para toda a célula. O que é o citoplasma? É um gelzinho, um líquido viscoso. É uma solução. Tem um monte de substâncias nesta solução. Isso tem no caso da gente também. Agora eu quero que você guarde isso aqui, ó. No interior de uma célula procarionte, portanto, de bactéria, tem uma única estrutura celular. Aquelas estruturas que vocês estudaram, chamam de organelas, mitocôndria, retículo endoplasmático, nada disso existe em bactéria. É um local aberto o citoplasma. A única estrutura que tem são os ribossomos, que não são envoltos por membrana e são responsáveis pela produção das proteínas. Só que o ribossomo de bactéria é um pouquinho diferente do nosso. Por isso que tem antibiótico que age inibindo a ação do ribossomo bacteriano e não interfere no nosso. Por isso que é usado para matar a bactéria. Então lembra, se perguntarem para você qual é a única estrutura citoplasmática que tem em célula procarionte e logo em bactéria, são os ribossomos. Anotou aí? Ribossomo. Aí tem o material genético da bactéria. É uma molécula circular de DNA. Ao contrário da gente, atenção, é uma molécula circular de DNA. Não tem núcleo, mas ele está preso numa invaginação da membrana sempre. Então essa região onde ele se encontra, a gente chama de nucleoide. Olha aqui, ó,
Nucleóide. Não é núcleo, hein? É só a região onde está esse DNA. Só que se você olhar na bactéria, existirão outros pedacinhos de DNA que não são essenciais, que a gente chama de plasmídios. Guarda bem esse nome, porque isso aqui só tem em bactéria. Mas ele ajuda a bactéria a viver melhor. Por exemplo, tem plasmídio que tem informação genética que permite a bactéria se defender dos antibióticos. E o homem aprendeu a trabalhar esses plasmídios, usá-los na biotecnologia. Portanto, veja, tem um DNA circular, preso a uma invaginação da membrana, cujo nome já aparece na frente, ainda há pouco a tela passou, mas eu voltei, porque eu vou mostrar agora, e tem DNA extra. DNA extra chama plasmídio. Agora você está conhecendo uma bactéria por dentro. Essa invaginação da membrana chama mesossomo. Como a bactéria que faz respiração aeróbica como a gente não tem mitocôndria, as enzimas estão presas na membrana e também no mesossomo. É por isso que muitas vezes o pessoal fala que o mesossomo é a mitocôndria bacteriana. É claro que bactéria não tem mitocôndria, mas contém aqui ao longo da membrana as enzimas digestivas. E aí você pode ver na tela o esquema clássico de uma bactéria. Então, primeiro aqui, você tem a membrana plasmática envolvendo a célula. A parede celular envolvendo a membrana e protegendo tudo, a membrana e a célula. E aquelas que têm essa cápsula, que pode ter essas proteínas, esses filamentos chamados fímbrias. No interior você vê o quê? O citoplasma, aqui em amarelo, um gelzinho. Você vê a região chamada nucleóide, que é onde está o DNA, olha aqui o DNA circular, preso a um mesossomo, que é a invaginação da membrana. Essas pontinhos escuros são os ribossomos, a única estrutura citoplasmática que tem na bactéria, e aqui está um flagelo, nesse caso essa bactéria tem esse flagelo. As enzimas relacionadas à respiração aparecem grudadinhas ao longo da membrana. Meu amigo, se você olhar várias vezes esse esquema da bactéria e as principais partes, é uma questão, sempre que cair bactéria, que você vai conseguir resolver tranquilamente. Quero que você olhe agora aqui, os plasmídios, tá vendo? Pedacinho de DNA extra, o DNA que vale é esse aqui que faz a bactéria ficar viva. Aqui confere uma maior proteção à bactéria. Então, plasmídio é DNA extra. Olha coisinhas que você só vê aqui, plasmídio, mesossomo. Por que eu estou falando dessas coisas? Exatamente porque aquilo que define resposta em prova é tudo aquilo que é único, é tudo aquilo logo exclusivo, é tudo aquilo que for uma estrutura nova naquele grupo. É isso que você vai guardar e é isso que você vai encontrar nas questões todas que identificam esses organismos. Tudo bem? Vamos continuar então com algumas outras características, porque a gente tem muita coisa e relativamente pouco tempo para você revisar todo esse conteúdo. E o que é que elas comem? De que forma que elas comem? Observe a tela. Na nutrição nós já falamos, muitas são autótrofas, ou fazem fotossíntese ou fazem quimiossíntese. As cianobactérias fazem fotossíntese igualzinho às algas e às plantas, mas tem outras bactérias verdes e algumas púrpuras que têm essa bacterioclorofila em que a fotossíntese é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a fotossíntese aqui precisa do hidrogênio para formar a glicose, então tira o hidrogênio da água e libera o O2. Essas bactérias, que têm bacterioclorofila, usam, por exemplo, outras substâncias e não a água. Então, perdão aqui, vamos apagar, H2S. Então ela usa essa substância para retirar o hidrogênio. Resultado, em vez dela liberar o O2, ela libera gases de enxofre, ok? Essa é a diferença da fotossíntese das plantas e algas e cianobactérias para essas outras bactérias. A fonte do hidrogênio não é a água.
Por isso que as plantas liberam O2. E quimiossíntese a gente já viu aqui, ó, Nitrobacter, Nitrosomonas, que usam produtos à base de nitrogênio para oxidar esses compostos, liberar energia para conseguir reunir gás carbônico e água e formar a glicose. Esse é o resultado da reação, ok? Agora, continuando, você tem heterótrofas, que pegam o alimento pronto, exatamente como nós humanos. Algumas são parasitas, fazem doenças inclusive na gente, e outras comem a matéria morta, são saprofágicas, ou seja, apodrecem a matéria. Essas bactérias são decompositoras. Elas passam a ter uma função importante no ambiente, que é exatamente reciclar a matéria, porque elas decompõem os cadáveres de todos os seres que morrem, devolvendo esses elementos simples, esses átomos de novo para a natureza, para girar, para circular e fazer parte de outros organismos vivos. Portanto, essas bactérias têm um importante papel ecológico, que é da reciclagem da matéria. Mas tem outro dado que de vez em quando o pessoal cita: as formas básicas de bactéria ou os tipos morfológicos. Coccus é toda bactéria que é esférica. Então, quando eu falar assim, não sei o que coccus, você já sabe que ela é esférica. Quando eu falo em bacilo, ele é a bactéria tem a forma de um bastãozinho. Ok? Quando for espirilo, parece uma espiralzinha. E vibrião, ela lembra uma vírgula. Portanto, são as 4 formas básicas de bactéria que você consegue olhar aqui. Coccus, aqui você tem um espirilo, aqui você tem um vibrião, aqui você tem uma forma de bastãozinho, né? Mas você pode ter algumas colônias de cocos. Por exemplo, quando tiver 2, a gente chama de diplococcus. Aqui, estafilococcus. Olha esse aqui, streptococcus, parece um rosáriozinho. Por isso que a gente chama em colônia de cocos. Eu até não vou gastar muito tempo, porque o Enem raramente vai chegar aqui, diplo 2 cocos, streptococcus, parece um rosáriozinho, né? Que a gente acabou de olhar. Estafilococcus é aquele maciço, parece um caixinho de uva. Então, os vários cocos se juntam em forma de caixinho de uva. Tétrades são 4. Por isso, tetra é 4, né? E Sacina, ele arranja e fica com uma forma cúbica. Então, você tem aqui os vários cocos formando uma espécie de um cubinho. Esses são as colônias de cocos. Mas é claro que o que você tem que lembrar são as 4 formas básicas, né? Coccus, bacilo, vibrião e espirilo. Agora a gente vai falar um pouquinho da reprodução de bactérias, que também é importante. Tamanha a importância que elas têm, tanto na ecologia, tanto na indústria, como também para a nossa saúde. Logo, para a gente desenvolver medicamento, tem que conhecer muito bem bactéria. A reprodução pode ser assexuada, olha ali, por cisciparidade. Essa é a principal forma de reprodução de uma bactéria. Então, principal forma de reprodução. Mas ela pode formar esporo. Esporo é tipo uma sementinha, uma forma de resistência. Ela forma esporo ou para se defender das condições impróprias do meio ou para reproduzir. Em qualquer lugar, aqui onde eu estou, aí onde você está, no ar, por exemplo, está cheio de esporo de bactérias. Se cair num ambiente favorável, aí desenvolve. Por isso que a gente tem que esterilizar material para se livrar desses esporos, por exemplo. Mas você vê, olha, a cisciparidade. Vamos lá? Vamos trabalhar então a cisciparidade. Olha que bonitinho, ali está a bactéria, olha aqui, o DNA, o mesossomo, a membrana plasmática, a parede, o DNA, olha que bonitinho. Aí duplica o DNA e acaba a bactéria dividindo em 2. Então, simplesmente separa em 2 células. Isso se chama cisciparidade. Mas há também
Ó, aqui eu estou falando do esporo, que é uma forma resistente. Para isso a gente esteriliza onde? Em autoclave. Autoclave é uma grande panela de pressão. Até por causa da questão da AIDS, o pessoal pede para esterilizar até o material lá no salão de beleza. Então, vapor d'água, temperatura de 120 graus, o dobro da pressão atmosférica, 1 hora é suficiente para esterilizar. Sexuada a gente tem 3 formas. Primeiro, a transformação. Então, se tiver algum pedacinho de DNA no meio, ele pode entrar na bactéria, se somar o DNA da bactéria e depois passa a fazer parte dela. Aí ela fica diferente, a gente chama isso de reprodução, ok? Se você olhar na sequência, eu estou mostrando para você, na sequência, a transformação. Então, rapidamente, vamos ver. Ó. Ali está uma bactéria, aí ela morreu, lise, né? Os pedacinhos de DNA estão aqui, ó, incorporou a outra bactéria, ó, o DNA, e a hora que incorporou outra bactéria, ela está transformada, por isso é transformação. Ela não é mais a mesma, ela é uma nova bactéria. Só que a gente usa isso para inserir gene numa bactéria, fazer bactéria transgênica. Então, é uma metodologia hoje, por exemplo, de biotecnologia. Vamos continuar? Olha a outra parte, transdução. Quando o DNA é transferido de uma bactéria para outra, usando o vírus como vetor. Hoje a gente usa também isso na biotecnologia. Então, dá uma olhada ali, o desenho vai acontecendo agora. Quer ver? Vou mostrar, cuidado, hein? Presta atenção lá. Ó, ali está o vírus, ele injetou o DNA de uma outra bactéria nessa, ele sai, ó, e quando invade uma outra bactéria, ele injeta o DNA de uma anterior. Ou seja, isso chama transdução. Na sequência, a outra é sexuada. Essa aqui, de vez em quando, o pessoal cobra, que é a conjugação. A conjugação, quando tem uma bactéria que transfere um pedacinho de plasmídio para outra. Essa que transfere chama de macho. A que recebe chama de fêmea. E só essa aqui está alterada. Então, ela, através do quê? Daquele pelinho sexual, daquela fímbria que a gente chama de pile. É o que você vai olhar agora na sequência. Olha ali, ó. As duas se juntam e uma passa um pedacinho de plasmídio para outra. Resultado, ó, ela transferiu para cá, essa outra está geneticamente modificada. Logo, não é mais a mesma bactéria. Tudo bem? Então tem a reprodução assexuada, a principal forma é assexuada por cisciparidade. Ela pode fazer uma esporulação, porém a forma de reprodução sexuada, ou ela absorve um DNA do meio, ou é transferido através de um vírus, e a gente usa isso também com a biotecnologia, ou juntam duas e uma transfere para outra. Então a gente tem a transformação, a transdução e tem a conjugação. Vamos continuar porque a gente tem muita coisa e pouco tempo, né? Veja lá. Ó, antibiótico, descoberto por Fleming em 1929. O que acontece hoje em dia? Como as pessoas começaram a usar indiscriminadamente antibiótico, as bactérias sensíveis foram morrendo. As naturalmente resistentes sobreviveram e são resistentes a antibióticos. Estão pipocando no mundo hoje bactérias resistentes à maioria dos antibióticos, até todos que a gente conhece. E aí a gente fica entregue à própria sorte. São as superbactérias que você ouve aí nos jornais e que pode ser cobrado no Enem. O que o médico hoje faz? Tem um cuidado todo. Aquilo que ele conhece muito bem, ele já prescreve um antibiótico para o paciente. Mas na dúvida, você pede um antibiograma. O antibiograma é para ver qual antibiótico é mais adequado para aquele tipo de bactéria. Então, como é que faz? Vai para o laboratório, pega uma amostra das bactérias do local infectado, cultiva no laboratório. Depois que você cultivou na plaquinha no laboratório, tem várias colônias de bactéria. Aí você pega uns disquinhos de papel e embebe o antibiótico. O antibiótico A, o B, o C e coloca sobre as colônias. E aí você vai ver a ação que esse antibiótico terá. Depois a gente vê uma área destruída em volta. Qual é o antibiótico mais eficiente? Aquele que tem a maior área destruída. Então você está vendo essa placa, você está vendo aqui em volta
Ó, uma pequena área destruída, uma grande área destruída. Então, aquele antibiótico que tiver uma maior área destruída é o mais eficiente contra aquela bactéria. O laboratório manda o resultado para o médico e ele vai prescrever, então, aquele antibiótico. Tudo bem? Rapidamente, a importância das bactérias. Ó, decompositoras, eu já falei para vocês. Hoje a gente usa na biotecnologia várias bactérias, por exemplo, para coagular o leite. A gente usa para fabricar queijo, iogurte, requeijão, Yakult, ó, fabricar vinagre, como acetobacter, é o ácido acético, vinagre. Produção do ácido glutâmico, que é um aminoácido que é utilizado para intensificar o sabor dos alimentos em tempero. E com certeza na sua casa você já usou. Só que ele é produzido no laboratório por um tipo de bactéria. Então você vê a biotecnologia a nosso favor. A gente usa bactéria para produzir antibiótico contra outras bactérias. A gente usa na indústria química produzir, por exemplo, metanol, butanol, acetona. O álcool que você usa no carro é assim produzido. Para decompor esgoto doméstico, falei, produzindo adubo e produzindo o metano, que é usado para geração de energia. Olha que legal. Em vez de ter o esgoto sendo atirado no meio ambiente, a maioria dos países hoje já faz esse procedimento. E a gente pode transformar bactérias, produzindo bactérias transgênicas. Essas bactérias transgênicas, por exemplo, são utilizadas para a produção de hormônio de crescimento, interferon. Olha aqui, ó, insulina. Então você imagina que toda pessoa que é diabética, aquela diabetes tipo 1 juvenil, que é insulino dependente, talvez você conheça ou na sua família ou algum amigo seu, hoje tem a insulina humana produzida extremamente de forma pura, barata, em grande quantidade. Por quê? Porque a biotecnologia permite isso, é o uso de bactérias para facilitar a vida destas pessoas. Gente, muito legal, né? Então é um prazer muito grande estar com você de novo. É claro que é muito rápido, a gente quer revisar o máximo possível para que você depois aprenda a entender as questões do Enem e que você tenha sucesso aí no seu Enem. Um grande abraço e até a próxima.